Você abre o WhatsApp e vê o nome dele ali, depois de semanas em silêncio. A última mensagem foi sua, sem resposta. Você releu aquilo várias vezes, tentou entender se falou algo errado, se exagerou, se pediu demais, e agora ele volta, como se nada tivesse acontecido. Um oi sumida, simples, leve, quase inocente. Seu coração acelera, mas junto vem uma dúvida que você não consegue ignorar. Por que ele voltou agora, depois de sumir completamente? Ao final disso, você não vai apenas entender o comportamento dele. Você vai sentir uma clareza que talvez nunca teve antes. Vai perceber o que realmente acontece na mente masculina quando ele desaparece e reaparece, sem precisar adivinhar ou criar teorias na sua cabeça. E quando isso fizer sentido, algo dentro de você muda. Não é sobre ele. É sobre como você enxerga a situação. E sim, isso tem muito a ver com psicologia real, daquelas que explicam padrões, não promessas. Vamos começar pelo que você já viveu. Mariana conheceu Rafael e tudo parecia leve no início. Ele mandava mensagem todo dia, demonstrava interesse, fazia planos. Não era perfeito, mas era presente. Até que, de repente, ele começou a responder menos. Depois parou. Sumiu. Nenhuma explicação. Mariana tentou manter a dignidade, mas mandou uma última mensagem. Nada. Dias viraram semanas. Ela começou a seguir a vida, ainda com uma ponta de dúvida. Então, do nada, Rafael aparece. Puxa assunto. Age como se estivesse apenas retomando algo pausado. E Mariana, mesmo confusa, sente aquele impulso de responder. Esse comportamento é mais comum do que parece. O homem que se envolve, se aproxima, depois se afasta sem aviso e retorna quando sente que pode. Não é aleatório. Não é totalmente consciente, mas também não é inocente. Existe um movimento interno ali. Quando ele se aproxima, ele está confortável com a conexão. Quando se afasta, algo dentro dele começa a reagir. Não é falta de interesse necessariamente. É uma mistura de desejo com medo. E o sumiço é, muitas vezes, a forma que ele encontra de lidar com isso. Agora vem a parte que poucos explicam de forma direta. Dentro da teoria do apego, que gente como Bowlby estudou lá atrás, existe um padrão em algumas pessoas. Elas querem proximidade, mas quando essa proximidade começa a ficar real demais, elas recuam. Não porque não gostam, mas porque não sabem sustentar aquilo emocionalmente. Para alguns homens, a conexão ativa uma sensação de perda de controle, e isso assusta. Então eles se afastam para recuperar esse controle. Quando ele some, não significa que você deixou de importar. Muitas vezes, significa exatamente o contrário. A presença emocional começou a tocar em pontos que ele não sabe lidar. Então ele se distancia para respirar, para se reorganizar internamente. Só que aí acontece outra coisa. A ausência começa a incomodar. Ele sente falta da validação, da leveza, da conexão que existia com você. E aí ele volta, não porque resolveu tudo dentro dele, mas porque a falta pesou mais do que o medo naquele momento. E é aqui que entra um detalhe importante. Quando ele não volta transformado. Ele volta do mesmo lugar emocional de antes, com as mesmas limitações, o mesmo padrão. Só que para você, o retorno pode parecer um novo começo. E isso cria um ciclo. Aproximação, conexão, afastamento, retorno. E cada vez que isso acontece, você se envolve mais tentando entender, tentando ajustar, tentando fazer dar certo. Agora vem a camada que quase ninguém te fala. Existe algo nesse ciclo que também conversa com você. Não como culpa, mas como dinâmica. Porque quando ele some, você sente falta. E quando ele volta, existe um alívio, uma sensação de validação, como se aquilo confirmasse que você ainda importa. E esse alívio pode ser viciante. Você começa a esperar o retorno, mesmo sabendo que o padrão vai se repetir. Isso não acontece porque você é fraca. Acontece porque seu cérebro associa o retorno com recompensa emocional. É intermitente, não é constante. E exatamente por isso prende mais.
É o mesmo mecanismo que faz alguém continuar insistindo em algo incerto, porque às vezes funciona, e esse às vezes é suficiente para manter você ali. Então o padrão oculto não é só sobre ele voltar, é sobre como o ciclo se sustenta entre vocês dois. Ele evita quando sente demais, você se prende quando ele retorna, e assim, sem perceber, vocês criam uma dinâmica que não se resolve, apenas se repete. E quanto mais isso acontece, mais difícil fica enxergar com clareza. Agora respira um pouco, porque isso muda tudo quando você vê de outro jeito. O retorno dele não é uma prova de amor, também não é uma prova de desinteresse, é uma prova de limite emocional. Do lado dele, ele volta até onde consegue e some quando não consegue mais. Isso não define o seu valor, define a capacidade dele de sustentar uma conexão. Quando você entende isso, algo se reorganiza dentro de você. Você para de interpretar o sumiço como rejeição pessoal e para de interpretar o retorno como validação absoluta. Ele não voltou porque você fez algo certo e não sumiu porque você fez algo errado. Ele está reagindo ao próprio funcionamento interno e isso tira um peso enorme das suas costas. Isso não significa que não dói. Dói, mas dói com clareza. E quando existe clareza, existe escolha. Porque aí você começa a perceber que não é sobre esperar ele mudar. É sobre decidir se esse padrão cabe na sua vida ou não. Sem drama, sem pressa, só com honestidade. Então, hoje, a única coisa que eu quero que você faça é simples. Quando ele aparecer de novo e essa mensagem chegar, não responda imediatamente, não como jogo, mas como pausa consciente. Sinta o que aquilo desperta em você. Ansiedade, esperança, curiosidade. Nomeie isso. Só isso já muda a forma como você reage. E depois me diz uma coisa, com sinceridade. Você quer alguém que volta quando sente falta ou alguém que fica mesmo quando sente medo?